Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Domingo tem Flamengo e Atlético Paranaense ao vivo na Globo, 4 da tarde. Flamengo está na final da Libertadores, na semi da Copa do Brasil. A torcida quer ganhar, é tudo. Jogadores de 19 dos 20 times da Série A pediram à CBF para não adiar rodadas do Brasileirão. Os atletas do Flamengo foram a exceção. O adiamento é por causa das convocações da seleção para os jogos das eliminatórias e a CBF ainda não divulgou as datas das partidas adiadas. Mais de um mês sem um golzinho do Gabigol. O último foi lá no fim de agosto contra o Santos. Naquela noite, aliás, foram 3, né? E 26,40 pontos no Cartola. Nada mal. Desde então, o Gabigol passou em branco em 4 partidas. A saudade deve estar batendo, né? E o cartoleiro está de olho numa mitada contra o Atlético Paranaense. Flamengo que vai enfrentar o Atlético Paranaense domingo. Você vai ver ao vivo na Globo, jogo para se manter na briga por mais um título brasileiro. Essa reportagem começa com uma pergunta. Dá Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro? Fomos atrás de opiniões isentas. Tô sendo bem realista, analisando os fatos, eu acho que não. Isentas de isenção. Não só o brasileiro, como a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial. Quem vai segurar esse otimismo? Ainda mais depois de passear pela semifinal da Libertadores. Como a decisão contra o Palmeiras será no final de novembro, dia 27, para ser mais exato, lá em Montevidéu, no Uruguai, e a semifinal da Copa do Brasil só começa no dia 20 de outubro, dá por um tempo para pensar exclusivamente no Brasileirão, onde o Flamengo está em quarto, atrás de Fortaleza em terceiro, Palmeiras em segundo e do Atlético Mineiro lá no topo. São 11 pontos para o líder. Parece muito, mas o passado prova que é possível sim tirar essa diferença. Basta se espelhar em outra campanha, de alguém muito familiar, o próprio Flamengo, 12 anos atrás. O ano é 2009. Naquele Brasileirão, após a 22ª rodada, o Palmeiras liderava com 41 pontos. O Flamengo era o 11º colocado com 30 pontos. Alguém aí esquece como essa história terminou? Ronaldo Angelim! Lógico, a gente contou com a qualidade de vários jogadores, Impera, Petkovic, Zé Roberto, entre outros, mas o crucial foi a união. O Flamengo, por características, tem no seu currículo arrancadas incríveis. Na edição 2021, a distância de pontos é a mesma. O Galo tem 46, o Flamengo 35. Só que com uma diferença. Ao contrário de 2009, agora o Flamengo tem 2 jogos a menos que o Atlético. E um confronto direto. As chances são ainda maiores. Ainda vejo o Campeonato Brasileiro muito aberto. Título bem palpável para o Flamengo. São 19 jogos para serem disputados, né? Um turno inteiro. Acontece muita coisa. O torcedor que mais festejou títulos no Brasil nos últimos anos quer mais. Só para não perder o costume. É tudo nosso, sem clubismo. Sem clubismo. Refazendo o convite, em Flamengo e Atlético Paranaense, domingo ao vivo na Globo, às 4 da tarde. As letrinhas estão subindo. Bora lá então, números na tela. Será que dá para alcançar o Galo? Situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É o 4º colocado com 35 pontos, 11 pontos e 2 jogos a menos que o Atlético. Não vence há 2 rodadas. E os próximos jogos, então, o calendário do rubro-negro, o Atlético Paranaense em casa, o Red Bull Bragantino fora e Fortaleza fora, Bruno Vicari. Não é fácil, né? Hein, Mari? Uma sequência complicada, hein, Marco? Essa sequência aí pro Renato não é simples, não? Não é simples. O campeonato não é simples, o campeonato é bem difícil, né? Por exemplo, alcançar o Atlético tem 17 jogos pela frente, com uma vantagem teórica de jogar 9 em casa dos 17, 6 fora. Claro que desses 6 fora tem Flamengo e Palmeiras pela frente. Aí para a brincadeira, né? Mas é o seguinte, o campeonato não está terminado. Tem coisa pela frente. Tem jogos difíceis, bem difíceis. Só que tem jogos difíceis para todo mundo.
por exemplo, também para o Flamengo. Eu acho que o jogo de agora, final de semana, com o Atlético Paranaense, o Tite falava muito sobre isso. Quando o time chega num momento de êxtase, de uau, fomos campeões, chegamos na final, tudo, os próximos dias são muito difíceis para o técnico, porque ele precisa fazer o pé voltar no chão. Vem cá, senta aqui, põe o pé no chão, lembra, a gente tem que trabalhar, concentre-se. Acho que isso não é só no futebol não, tá, gente? Acho que isso acontece na vida também. De vez em quando a gente tira um pouquinho o pé do chão e fica meio fascinado. Isso eu estou falando em relação ao Atlético Paranaense, porque chegou a uma final do Sul-Americana. Talvez o Flamengo possa tirar proveito disso. Aí você fala assim, mas o Flamengo também chegou a uma final de Libertadores. Sim, é verdade. Só que o Flamengo está mais habituado, né? Por mais que o Atlético Paranaense também tenha sido campeão recentemente, a projeção do Flamengo no ano é: você tem que ser finalista em tudo, você tem que ser campeão em tudo. O Atlético Paranaense não, chegamos. Você tem que ser campeão da Tríplice Coroa. Isso mantém. Você acha que isso mantém os jogadores do Flamengo focados ou o Renato vai ser esse trabalho também, Eugênio? É o tempo que vai nos dizer, né? A gente vai começar a observar isso agora. Qual é o foco do Flamengo? Dar tudo para ser tricampeão brasileiro? Não, peraí, tem uma Copa do Brasil, tem uma Libertadores. Eu lembro muito, quando a Libertadores era só no primeiro semestre, o time brasileiro, quando ganhava a Libertadores, ele passeava no Campeonato Brasileiro. Né? Estou pensando no Mundial, que é no final do ano. Aí jogava o brasileiro no segundo semestre assim, tá aí, né? Tem que jogar, sem muito foco. Eu acho que pode acontecer isso, por exemplo, com o Flamengo e Palmeiras, Estou mirando ali na frente, daqui a 2 meses tem uma final de Libertadores. Para o Flamengo ainda tem semifinal e eventualmente final de Copa do Brasil antes disso. Então, de repente, deixa o brasileiro aí, a gente vai levando e tal. Não sei como vai ser. O fato é que o Flamengo tem mostrado em vésperas de jogos de Libertadores, a gente viu agora recentemente isso, né? Dificuldade. Perdeu para o Grêmio, empatou com o América Mineiro, lá atrás tinha perdido para o Internacional, sugerindo que o foco não está muito ali. Tem que jogar, a gente joga, não é que vai jogar, vai jogar, mas não com aquela vontade, aquele empenho, aquela determinação. Então é uma questão, será que o Flamengo vai olhar para o brasileiro como prioridade? O tempo vai dizer. Mas aí é uma questão interessante que eu quero até jogar para o Marra, porque, tudo bem, pensando no Flamengo, está na final da Libertadores, tem a semifinal de Copa do Brasil, mas o Renato não conquistou ainda o Campeonato Brasileiro. E tem essa questão, ele é copeiro, ele no mata-mata manda muito bem e dispensa qualquer tipo de contexto aqui, o pessoal sabe de mais uma final de Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro não, Mário Marra. Qual que é a atenção que o treinador tem que dar, até para ele mesmo? Eu acho que eu acho o seguinte, quando ele estava no Grêmio, não é que a gente aceitava, é que a gente entendia um pouco mais a questão da priorização, porque o elenco era um elenco menor. E o Renato ainda fazia muito bem o trabalho de pensar jogadores da categoria de base, e esses jogadores iam amadurecendo com a tranquilidade, entre aspas, no Campeonato Brasileiro, e depois até ajudavam também nas outras disputas de mata-mata. Para o Renato é muito importante uma conquista de brasileiro? Eu acredito que sim. Mas eu acho que para o Renato é mais importante ainda entender a exigência aqui de conquistar, cara. Mas o rubro-negro não vai perdoar o torcedor, né? Tem elenco. Bruno, eu acho que de uma forma bem prática, e aí vale para os dois, vale para o Flamengo e vale para o Atlético Paranaense também. A primeira coisa a ser feita agora tem jogo, eu não vou te colocar, porque você está com aquela lesãozinha, você está num... Então isso de forma prática, e isso não é desprezo ao campeonato. Isso é uma questão de preservação dos atletas. Então, acho que para agora, para o final de semana, é normal e aceitável que cada time tenha ali uns 2 ou 3 desfalques, que são desfalques Mas aí você pensa no Flamengo, Campeonato Brasileiro. As notícias que vêm essa semana da CBF dão conta de que o campeonato não será mais estendido como se cogitou semana passada. Até movimentos capitães dos clubes pedindo para que o campeonato termine no dia 5 de dezembro, para que haja período de férias, etc. Então, levando em consideração que o campeonato termina dia 5 de dezembro, não tem data para o Flamengo jogar. Começa por aí. Ele já reagendou alguns jogos atrasados, tem um ainda com o Grêmio que não está reagendado porque não tem data. Não tem espaço no calendário para ele jogar. A não ser que ele não vá para a final da Copa do Brasil. Aí sobra data. Mas se ele for,
não tem como jogar até o dia 5. É difícil. Mas você soma isso, a questão do Flamengo ser desfalcado. Ele vai ser desfalcado agora já, nas próximas rodadas pela seleção. Semana que vem. Pelas seleções, sem ser nessa agora, nas próximas. Então, você olha, fica difícil, gente, porque vai ter que jogar jogos encavalados, um em cima do outro, sem jogadores principais que vão estar servindo às seleções. E como brigar por um título dessa forma? Sem que o campeonato seja empurrado para frente. Então, peraí, tem uma Copa do Brasil, eu tenho uma Libertadores aqui na frente. Vai ter que fazer uma escolha. Se o campeonato não for, então, estendido, isso é pior, sem dúvida, para o Flamengo. Fica quase impossível para o Flamengo, porque ele já tem jogos atrasados que ainda não foram sequer marcados. Eu só preciso fazer uma ponderação que, hoje em dia, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético, né? Eles conseguiram construir elencos. É óbvio, gente, nem Real Madrid, nem Manchester City, nem um time do mundo tem do mesmo nível o tempo inteiro, todos os jogadores que estão no banco são do mesmo nível do time de cima. Não tem isso, isso é uma loucura a gente falar isso. Mas o degrau é menor hoje. Não dá para contar com o Gabigol, tem o Pedro. Semana passada o pessoal estava reclamando do René, mas o Flamengo tem não é só um lateral esquerdo, não é só um lateral da direita. Tem elenco ali. Vitinho, Michael. Exatamente. O Andrés, o Diego. Então, acho que o degrau é menor hoje. Mas é um trabalho hercúleo de você conseguir manter isso. É muito difícil. Mas quando você monta um elenco desse tamanho, como o Atlético montou, como o Flamengo montou, o Palmeiras também, né? Acho que é importante você disputar bem as competições. E esses 3 times disputaram bem, a não ser, acho que, aquela derrota do Palmeiras para o CRB. Aí não está no plano, mas, poxa, o Atlético cai para um Palmeiras. O Flamengo está numa reta final de Brasileiro... Uma semifinal de Copa do Brasil. E uma semifinal de Copa do Brasil, contra um outro bom time. Contra o adversário de domingo. Contra o adversário de domingo. Aí eu acho que está dentro do que é o seu planejado. Você não consegue garantir que você vai ser campeão, mas você tem a responsabilidade de disputar todos os títulos. E isso o Flamengo e o Atlético fizeram. Não fizeram? Sim, estão fazendo. Certamente. Essa é a posição deles hoje no futebol brasileiro. Ganhar não dá para ganhar tudo, mas você tem chance de ganhar, tem capacidade para ganhar. E está muito claro para todo mundo aí que os 3 têm capacidade de ganhar.